Olá, continuando a nossa reflexão, Florestan Fernandes foi outro nome importantíssimo da sociologia brasileira e que nos ajuda a entender também essa estruturação desigual da sociedade brasileira. O Florestan Fernandes, ele vai nesse sentido, né, como Celso Furtado, entender que há uma relação direta do papel que a burguesia nacional desenvolve no âmbito das relações internacionais que configuram o modo de produção capitalista, e vai chamar atenção para o fato que o papel que a burguesia e o conflito de classes entre burguesia e classe trabalhadora, o papel que esse conflito desempenha na configuração do Brasil como uma sociedade desigual. E aí, Florestan Fernandes chama atenção para o fato de que essa burguesia, né, juntamente com a oligarquia agrária, elas sequestram, digamos assim, o Estado para impor uma dinâmica de desenvolvimento econômico focado na concentração do capital e na manutenção dos seus privilégios enquanto classes dominantes. E aí o Florestan Fernandes observa que o Brasil, o capitalismo brasileiro, ele padece de um processo propriamente revolucionário, ou seja, a burguesia brasileira, ela não conseguiu, de forma diferente, por exemplo, dos países europeus, ela não conseguiu desempenhar um processo revolucionário que garantisse, propriamente dito, a constituição de uma sociedade nacional, de uma sociedade que viabilizasse o desenvolvimento econômico nacional e uma burguesia que viabilizasse para esse desenvolvimento nacional um Estado propriamente liberal democrático. Né? Então, a burguesia brasileira ela não desempenhou um papel histórico no sentido de consolidação de uma estruturação propriamente nacional do modo de produção capitalista. Por isso que a análise do Celso Furtado já havia observado, né, há este jogo, essa subserviência do capitalismo brasileiro ao capitalismo internacional por meio, né, mediados, digamos assim, né, essa subserviência mediada pelo papel que a elite econômica, que a burguesia desempenha, ou seja, as relações de dominação que caracterizam a sociedade brasileira, a desigualdade, está diretamente ligada nessa impotência da burguesia brasileira de afirmar-se, afirmando um Estado nacional que seria, digamos assim, a base institucional do desenvolvimento de um capitalismo brasileiro. Pelo contrário, ela opta por um papel de subalternidade em relação à burguesia dos países centrais, os países ricos e desenvolvidos, e desta forma ela vai perpetuando a desigualdade social. E mais do que isso, ela passa a inviabilizar a constituição de um Estado propriamente democrático. Né? Se a gente pensar na nossa história republicana, todas as vezes que você tem uma configuração do aparato estatal que seja voltado para os interesses da classe trabalhadora, você tem uma ruptura institucional. Né? Então, em 54, Getúlio Vargas teve que se suicidar. Em 64, João Goulart sofre um golpe civil-militar. Né? Em 2015, 2016, a presidente Dilma sofre um processo de impeachment. Ora, o que foi comum a esses três momentos? Você tinha ali um tensionamento estrutural da sociedade brasileira, no sentido de afirmação de um processo de consolidação do Estado de forma mais democrática, que atendesse às demandas sociais e econômicas do conjunto da sociedade brasileira, e a burguesia nacional interpretou isso como uma perda de poder, como uma perda de privilégio, sendo que, se a gente fizer uma análise crítica, em nenhum desses três momentos você tinha a construção de uma sociedade propriamente
mais igualitária, mas você estava ali tensionando alguns padrões de perpetuação da desigualdade social e, digamos assim, reduzindo minimamente o poder que a burguesia e as oligarquias agrárias desempenharam historicamente no Brasil. Então isso mostra que você tem uma perpetuação de um padrão autoritário na política brasileira para viabilizar os interesses da elite econômica e desta forma para perpetuar a desigualdade estrutural brasileira. Paramos e já retornamos já.